estão, meus queridos? Espero que vocês estejam bem. Bom, nossas aulas elas serão feitas de maneira remota. A gente está distante, né? Por causa do isolamento social, por conta dessa pandemia que a gente está vivenciando. Não se preocupem que nossas aulas elas sempre serão feitas com todo carinho e atenção de sempre. Vocês terão toda a assistência. E o conhecimento, ele sempre vai chegar até vocês. Outra coisa, nós teremos também um momento online, onde vocês vão poder tirar dúvidas e também a gente vai poder fazer a correção de algumas atividades, né, que vão sendo passadas aos pouquinhos para vocês. Por favor, não deixem de fazer as atividades, porque essas atividades vão ser uma maneira que a gente vai ter de avaliar vocês, saber se vocês estão compreendendo o assunto, saber como é que se vocês estão estudando, né? Enfim, nós, quando estávamos presencialmente, nós falamos sobre dois temas, biomas terrestres e os biomas brasileiros. Lembrando que biomas terrestres nós temos no livro e biomas brasileiros, eu fiz uma apostila e entreguei a todos os alunos, né? Então vocês têm esse material guardadinho aí com vocês. Então eu vou começar com biomas terrestres, revisando esse conteúdo, e depois eu vou revisar biomas brasileiros, só para refrescar um pouquinho na memória de vocês. Assim, não podemos esquecer, já que estamos em um momento de isolamento social, fica o lembrete, fique em casa, o máximo que puder, se precisa sair, usar máscara, lava as mãos sempre, quando não puder lavar as mãos, utilizar o álcool em gel a 70. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito da Covid, quiserem saber alguma coisa, é só me perguntar que eu respondo, ok? Beijos. Então, nós vamos começar aí nossa primeira revisão de biomas terrestres. Primeiramente, o que, que são biomas? Biomas, eles são espaços geográficos e esses espaços geográficos, eles são definidos pelo clima e pelo solo. E nesse espaço geográfico a gente vai encontrar tanto fauna quanto flora, que são adaptados a cada tipo de habitat. Então, nós vamos encontrar aí os biomas terrestres. Então, quais são eles? Tundra, taiga, floresta temperada, floresta tropical, savanas, estepes e desertos. Então, nós vamos falar um pouquinho aí sobre a tundra. A tundra é um tipo de bioma onde a gente vai encontrar uma vegetação típica e regiões de altas latitudes. Então, é um local onde a gente vai ter pouca quantidade de sol e é uma área de regiões polares resistente a baixas temperaturas e gelo. Então, eu coloquei aí duas imagens, né? Uma da fauna, outra da flora, referente à tundra. Então, eu coloquei aí uma imagem representando o líquen. Lembrando que o líquen é a associação de uma alga com um fungo. E ela vai ser bem característico da região de tundra. E os animais, né? A gente vai encontrar lobos, lemmingos, lebres, ursos, né? E eles têm a característica de ter essa pelagem esbranquiçada, né? Para quê? Para poder se camuflar na neve, uma adaptação, e a outra adaptação seria referente a ter um organismo adaptado ao frio. Então, eles têm mais camadas adiposas para poder se proteger contra o frio. Além disso, existem animais nesse ambiente que fazem um período de hibernação. O que é hibernação? Eles, no período mais frio, reduzem o metabolismo e eles passam esse período dormindo. Para quê? Para que nesse período não tenha muita perda de energia e, consequentemente, eles consigam resistir a esse período. E depois, no período mais quente, né, eles retornam e voltam a fazer novamente o seu papel no seu habitat natural.
Então, nós temos aí a taiga. A taiga ela se localiza no hemisfério norte, encontra-se também em regiões de clima frio e com pouca umidade. A taiga ela vai ser encontrada na região da América do Norte, da Europa e da Ásia, né? Como outra informação aí para vocês. O clima lá é um clima subártico e, por ser um clima subártico, apresenta ventos fortes e gelados durante quase todo o ano. Então, também eu coloquei aí vegetação dos pinheiros, né? E aí eu coloquei a imagem para vocês do lobo, mas existem outras espécies, tanto da fauna quanto da flora. Florestas temperadas. Na primavera, ela vai apresentar um clima quente e úmido. No inverno, a vegetação ela aumenta. No outono, o calor e a umidade podem chegar a ser um pouco mais elevados. Uma característica interessante é que, em relação às florestas temperadas, é que existem poucos parques, né? Poucas reservas, porque a vegetação, a floresta temperada, ela já foi bastante devastada para dar lugar à agricultura, então existem algumas reservas. E outra característica interessante são as plantas caducifólias. O que significa isso? São plantas que elas, no período, no período do verão, ela adquire as folhagens, elas ficam com a coloração amarronzada, dourada, e aí o que acontece? Essas folhas elas caem, né? E aí depois a planta ela volta a florescer, né? Então ela fica completamente sem as folhas, depois essa vegetação ela volta a crescer. Florestas tropicais, aí agora a gente já está na nossa região, né? Então nós temos cerca de 17 milhões de quilômetros de floresta amazônica, ou perdão, de florestas tropicais, né? A temperatura média anual é cerca de 20 graus Celsius e as florestas tropicais elas apresentam grande pluviosidade, ou seja, chove bastante. Cerca de 1.200 milímetros de chuva nessa região. E ela vai ser encontrada em regiões e em 3 continentes do planeta Terra: na América, na África e na Ásia. Então, coloquei aí 2 representantes da fauna e da flora aí para vocês. As savanas. Savana é o nome dado a um tipo de cobertura vegetal, constituída em geral por gramíneas e árvores esparsas. As savanas elas têm as características de ter os troncos retorcidos, né? E de ter a vegetação mais esparsa, ou seja, as árvores elas são mais distanciadas umas das outras e a maioria da vegetação é de pequeno porte, ou seja, apresenta muitas gramíneas. E aí eu coloquei alguns representantes das savanas. A savana ela apresenta clima tropical e ela vai apresentar estações bem definidas, sendo uma seca e a outra chuvosa. Os estepes é uma formação vegetal de planícies sem árvores, composta basicamente por herbáceas, que são os arbustos. Então, perdão, estou com um pouquinho de alergia hoje. As estepes elas aparecem na zona de transição climática entre o bioma da savana e o bioma do deserto. Ela vai ocorrer, nesse bioma, vai ocorrer o clima semiárido e elas apresentam chuvas bem distribuídas. É uma característica aí que a gente vai encontrar do estepe, né? E aí, por fim, nós vamos encontrar aí os desertos, né? Então, eles têm a característica de sustentar poucas vidas, mas não vamos subestimar, né?
nós encontramos uma pequena diversidade de fauna, né, e de flora. 20% da Terra ela é coberta de região desértica, tem a superfície formada por desertos. O solo é composto basicamente por areia, né? E com formação de dunas, aí como tem na imagem que eu coloquei para vocês. E como curiosidade, né, os maiores desertos, eles se situam na África, que é o deserto do Saara, e na Ásia, que seria o deserto de Gobi. Gente, olha só, vocês, aqui foi só uma revisão, né? Vocês têm material também no livro de vocês. Deem uma lida também nesse material, né, para relembrar mais um pouquinho. Finalizo aqui a nossa revisão, né? Não esqueça, fique em casa, né? Lavem as mãos, use máscara se precisar sair. Vocês vão ter uma atividade lá no guia de vocês para poder ser feita. E poderão também, aquelas atividades que foram passadas antes, vocês também podem tirar dúvidas, não tem problema, eu estou aqui para isso. Então, eu vou marcar com vocês, né, o dia que a gente vai ter o nosso encontro online. Peço que vocês, por favor, não deixem de fazer as atividades, né? E vamos estudar, aproveitar esse momento de conhecimento, tanto para mim quanto para vocês. Beijos, até mais.